Pedro não fica nem no banco de reservas na partida do Flamengo contra o São Paulo nesse sábado. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica a notícia e fala também sobre Memphis Depay. Tem mais 11 milhões de reais em dívidas por conta de bônus que estão prestes a vencer em favor do holandês. Bora te contar também que o Cruzeiro avançou para a contratação de um ponta do Flamengo. Detalhes sobre mais uma saída, essa já confirmada, do Palmeiras. Falo também sobre uma baixa no São Paulo, Atlético Mineiro com um novo patrocínio, as últimas do mercado, bastidores, finanças e o acordo entre Santos e São Paulo para o restante do Brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento da mais antiga parceira do canal do Nicola, a Betano. Nessa você deve confiar. Minha sugestão para esse sábado com jogos da Série D. Preciso da vitória da Aparecidense, líder do seu grupo, contra o Goianésia. Preciso da vitória do Independência contra o Maitá, o pior time da Série D. A Independência precisa vencer no intervalo e no fim do jogo. Também preciso que a Portuguesa vença ou empate contra o Água Santa no Canindé. Se os três resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$238 para você fazer a sua aposta na Betano exatamente com esse bilhete. É bem simples, estou deixando no comentário fixo desse vídeo um link. Você vai clicar, vai preencher seus dados e automaticamente o bilhete já aparece. E aí você deposita e aposta o valor que bem entender. Combinado? Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é de que a CBF marcou para o fim do mês o primeiro encontro entre clubes de futebol do Brasil para discutir a elaboração do projeto de fair play financeiro que vai existir por aqui. Quero contar também que Endrick voltou a sentir dores no tendão da coxa direita. Ele estava em processo final de recuperação dessa mesma lesão, mas vai precisar de mais algum tempo de fora. A promessa é de que o Endrick vai usar esse período de férias dos jogadores do Real Madrid para estar completamente recuperado. Já o Vasco da Gama divulgou a lista de relacionados para a partida desse final de semana e chamaram atenção às ausências de Lloyd Augusto, Leandrinho, Jean David e Lucas Oliveira. Para completar, Leandro Paredes foi recebido como novo reforço do Boca Juniors por mais de 50 mil pessoas na Bombonera na fria noite dessa quinta-feira. Um grande espetáculo mesmo sem jogo, estádio lotado para receber o jogador que era da Roma. A saideira do giro de notícias, o Liverpool anunciou de forma oficial a aposentadoria da camisa número 20, que pertencia a Diogo Jota, homenagem ao atacante português que faleceu recentemente vítima de um acidente de carro. O Liverpool postou uma foto da camisa 20 com o nome do Diogo Jota, seguida da seguinte legenda, abre aspas, para sempre nosso número 20. Hora de falar sobre o acordo entre Santos e São Paulo. Os clubes firmaram um memorando de entendimento para a realização de 3 partidas cada um na casa do adversário. O São Paulo vai mandar 3 jogos na Vila Belmiro quando tiver problemas e dificuldades com o seu estádio em relação à realização de shows, enquanto o Santos vai escolher a dedo jogos importantes em que ele imagina ser capaz de levar bastante gente ao estádio em busca de dinheiro. A primeira partida do Peixe, inclusive, deve acontecer no Morumbis contra o Juventude, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, partida inicialmente marcada para 4 de agosto, uma segunda-feira. O Santos tenta antecipar esse jogo para o dia 2, que cai num sábado. A ideia do Peixe, inclusive, era mandar a partida da próxima quarta-feira contra o Flamengo, já no estádio do São Paulo, mas não houve essa possibilidade, porque na mesma quarta-feira o Palmeiras recebe o Mirassol dentro de casa. Para completar o noticiário do Peixe, contar que o William Arão pode estrear pelo Santos justamente contra o seu ex-time, o Flamengo. Jogo marcado para a próxima quarta-feira na Vila Belmiro. Na noite ao longo do dia, para ser mais preciso, dessa sexta-feira, o nome do William Arão apareceu no boletim informativo diário. E dessa maneira ele fica à disposição do técnico Kleber Xavier para essa partida contra o Fla. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tem novo patrocínio. Nessa sexta-feira o clube anunciou acordo com os postos Ali. Acordo até o fim de 2026. Cada ano de contrato rende R$4 milhões ao Galo. São 1 ano e meio de contrato, então dá para dizer que o Atlético vai embolsar na casa dos R$6 milhões.
A marca, o logotipo dos postos Ali vai ficar na região central da camisa do Atlético. Importante contar que a estreia já acontece nesse sábado contra o Bahia na Fonte Nova e como parte do plano de ativação nos postos Ali vai ser possível encontrar distribuição de ingressos e uma série de ações promocionais que serão feitas nos próximos meses. Hora de falar sobre um desfalque de última hora no São Paulo. Tricolor não terá Lucas Moura para a partida desse sábado contra o Flamengo no Maracanã. Lucas Moura voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco nessa semana, ao lado do Ferreira, mas por opção da comissão técnica e até por causa de uma precaução, Lucas Moura será preservado desse jogo. Existe uma preocupação grande para que o Lucas Moura não comece a sentir novamente as dores no joelho que tanto atrapalharam nessa temporada. Lucas Moura, só para você ter uma ideia, tem menos partidas no Campeonato Brasileiro do que o Neymar pelo Santos. Isso por conta de toda a dificuldade com esse trauma sofrido no joelho. Lucas participou durante todo esse período de férias de um rígido e rigoroso planejamento de recuperação, não sente mais dores, mas deve ter seu retorno adiado para a próxima rodada. Só para completar sobre o São Paulo, a negociação entre Tricolor e River Plate por Gonzalo Tapia está fechada. O atacante chileno de 23 anos de idade será reforço do São Paulo por uma temporada, por empréstimo, ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai precisar desembolsar $2 milhões daqui a um ano. E se o Gonzalo Tapia disputar pelo menos 50% das partidas, cada jogo por pelo menos 45 minutos, o São Paulo é obrigado a comprá-lo por $2 milhões. Hora de falar sobre detalhes de uma saída no Palmeiras. E eu não me refiro a Estevão, e sim a Pedro Lima, meio atacante de 22 anos de idade, formado na base do Verdão e que vinha de 2 empréstimos. Ele jogou nos últimos anos no Norwich, da segunda divisão da Inglaterra, e também num time da Croácia chamado Osijek. Pois bem, esse jogador que estava completamente fora dos planos do técnico Abel Ferreira foi em definitivo para uma equipe portuguesa chamada AFS. O negócio não vai garantir receita ao Palmeiras, mas o Verdão fica com 50% do valor de uma venda futura, imaginando que o Pedro Lima possa se valorizar por lá e ser negociado num futuro não tão distante. Esse expediente costuma ser usado com alguma frequência por jogadores do Palmeiras que não conseguem atingir no Palmeiras ou em outros clubes a performance idealizada. Então só para vocês entenderem, o cara não estourou no Palmeiras, não tem conseguido espaço, o Palmeiras negocia liberando de graça, mas fica com um percentual de uma venda futura, é o que o João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, chama de poupança alviverde, porque mais para frente esse cara é negociado e uma grana que o Palmeiras já nem contava acaba por entrar. Só para completar, em relação ao Verdão, sigo atrás de mais detalhes sobre as negociações entre Roma e Richard Rios. O volante colombiano é pretendido para a equipe da capital italiana e o negócio pode girar na casa dos 30 milhões de euros. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Informação importante: a Raposa avançou e encaminhou a contratação de Matheus Gonçalves, meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Flamengo, há um namoro entre o Cruzeiro e esse jogador já há um tempo. Ele é um pedido específico do técnico Leonardo Jardim e o Flamengo sempre emperrando qualquer tipo de negócio. Pois bem, o Cruzeiro ofereceu nas últimas horas 22 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. Esse valor equivale a 3 milhões e meio de euros e já foi aceito pelo presidente do Flamengo, o BAP. A negociação tem sido tocada pelos presidentes, o BAP e o Pedro Lourenço. O negócio só não foi oficializado ainda, apesar do acerto do Cruzeiro com o Matheus Gonçalves, porque os clubes acertam detalhes da forma de pagamento. Se o Flamengo vai receber essa grana à vista, se vai ser em 2, 3 ou 4 parcelas, isso não deve ser um impeditivo de um acordo. A tendência é que o Matheus Gonçalves tenha feito nessa quinta-feira seu último jogo com a camisa do Fla, jogando pelo time sub-20, ele marcou os 2 gols do empate em 2-2 contra o Botafogo. Atleta de enorme potencial que não conseguiu, especialmente sob o comando do Felipe Luiz, jogar aquilo que se imaginava. Atlético Mineiro e Grêmio também haviam tentado a contratação do Matheus Gonçalves, temporada de 2025, pelo time profissional de apenas 13 jogos e 2 gols. Só para arrematar, uma observação importante. Há exatamente um ano, o Flamengo recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino para vender o Matheus Gonçalves, mesmo percentual, 50%. A oferta na oportunidade de 6 milhões de euros. O Flamengo recusou a proposta, imaginando que o Matheus pudesse explodir. O tempo passou, o jogador não conseguiu vingar pelo Fla e agora sai por quase metade do preço.
Hora de falar sobre Memphis Depay e mais problemas para o timão relacionados ao holandês. Tenho contado para vocês já há algum tempo sobre uma dívida relacionada ao título do Campeonato Paulista, aqueles 4.700.000 reais livres de impostos que se transformaram em 5.200.000 por conta de uma multa pela falta de pagamento. Pois bem, no dia 20 de agosto vão vencer mais 2 bônus no contrato do Memphis, e ele já bateu ambos. Nesse momento, essa nova dívida é de 11 milhões de reais, que vai se somar aos 5.200.000, todos os valores livres de impostos. Primeiro bônus já alcançado por ele ter participado de mais de 70% dos jogos do Corinthians no primeiro ano de contrato. Por conta disso, ele tem direito a 6.300.000 reais. O segundo bônus diz respeito a gols e assistências. Nesse momento, ele tem 27 participações em gol. Se ele conseguir alcançar 30 até o fim desse mês, em vez de 4.700.000, vai ter direito a mais 6.300.000. Então, nesse momento, esses 2 bônus já garantiram ao Memphis 11 milhões de reais, mas a conta final pode bater 12.600.000 reais, que se somam aos 5.200.000 do prêmio do Campeonato Paulista. Memphis que anda incomodado com a demora no pagamento e, além disso, com o fato de que a nova diretoria tem dado pouco suporte e respostas para ele. Ele não sabe com quem se comunicar, até porque na antiga administração Pedro Silveira, diretor financeiro e responsável por sua contratação, era o cara com quem ele sempre conversava sobre esses problemas. Só para completar, contar para vocês que muita gente está afirmando que na próxima segunda-feira o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, fará uma reunião para debater a possibilidade de recomendação de expulsão do ex-presidente André Sanches por conta da utilização de um cartão corporativo. O Andrés, enquanto presidente, usou o cartão do clube para pagar despesas pessoais em 2 cidades no Nordeste, em viagens particulares dele. O Andrés admitiu o erro, garantindo que usou o cartão errado, disse que vai devolver o dinheiro. Mas é importante contar que a reunião da próxima segunda-feira já havia sido marcada há bastante tempo e não tem na pauta a possibilidade de debate sobre esse tema. Primeiro, a tendência é que o Andrés seja alvo de uma discussão no Conselho de Ética, depois no Conselho de Orientação e, por último, no Conselho Deliberativo. Bora fechar o vídeo para falar sobre uma informação importante da sexta-feira. Por opção do técnico Felipe Luiz, Pedro não ficará nem no banco de reservas do Flamengo na partida contra o São Paulo, nesse sábado no Maracanã. A volta do Campeonato Brasileiro não terá um dos principais centroavantes da América do Sul. Tudo porque, segundo fontes, o Felipe Luiz está incomodado com o desempenho do Pedro nos treinos. Pedro meio que largou, e essa falta de motivação do centroavante tem tudo a ver com uma entrevista recente do José Boto, afirmando que topa vender o atleta. Boto, que inclusive foi desautorizado publicamente depois dessa declaração, o presidente do clube, o BAP, veio a público para dizer que não tem nenhuma intenção de vender o Pedro. Mas, com mais essa manifestação agora do Felipe Luiz escanteando o jogador, a tendência é que o Flamengo desvalorize o atleta e acabe por negociá-lo diante de propostas só razoáveis que venham especialmente do exterior. É natural que o Pedro até chame a atenção de clubes do Brasil, mas o Flamengo vai fazer o possível e o impossível para não negociá-lo com times rivais. Pedro, que nem sequer esteve em campo na partida contra o Bayern de Munique, que causou a eliminação do Fla na Copa do Mundo de Clubes, desde que voltou de uma lesão no joelho, 17 partidas e 5 gols. A saideira sobre o rubro-negro, Carlos Naval não é mais o gerente das categorias de base, cargo que ele ocupava há 15 anos. Por opção do Boto, ele foi demitido e Alfredo Almeida, recentemente contratado por indicação do executivo de futebol do Fla, assume a função. E você, o que pensa sobre o Pedro? Gostaria do seu time do coração? Como é que você está encarando essa manifestação do Flamengo de escanteá-lo? Deixá-lo de fora até da lista de relacionados? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.